Próxima pergunta de hoje da Suelen. Ações da EZTEC caíram muito. Ainda vale a pena investir? Vamos lá, vamos entender o que é que está acontecendo. Ações da EZTEC a gente pode ver aqui, né, que elas valorizaram muito ali de março até agosto, né, dobraram de preço. Já venho falando sobre essas ações desde 2022, meio de 2022 por ali. Depois desabaram por conta daquela aversão a risco que a gente teve, taxas de juros de longo prazo americanas subindo muito e tudo mais. As ações voltaram a valorizar aqui em novembro e dezembro, quando a gente teve uma grande alta no índice Bovespa, nas ações de forma geral no Brasil, e estão caindo bastante em 2024. Então estamos olhando aqui ações que caíram bastante em 2024. A gente vê uma queda expressiva aqui nesse ano. Tá? E aí surge a pergunta, o que aconteceu, por que as ações estão caindo e assim por diante. Quando a gente olha aqui, a gente vê que as vendas da EZTEC caíram 35% no quarto trimestre de 2023 para 200 milhões de reais. E essa queda nas vendas acabou respingando, né, resultando numa queda no lucro líquido da companhia em quase 63%. Né? E aí a gente começa a pensar, a refletir, será que vale a pena investir nas ações da EZTEC? E quando eu olho aqui para os dados da EZTEC, na minha visão, sem dúvidas, faz sentido investir. Tá? O que acontece? Essa é uma ação aqui que não é voltada para dividendos, essa é uma ação voltada para multiplicação de patrimônio. Tá? O que é natural no setor de construção civil é você ter grande valorização, grande desvalorização, depois grande valorização quando a taxa de juros cai. Por quê? Porque quando a taxa de juros cai, as pessoas fazem mais financiamentos, compram mais imóveis, o mercado imobiliário fica mais aquecido. E geralmente esse impacto começa a se materializar cerca de 9 meses depois. Tá? Isso aqui é estudo científico. Cerca de 9 meses depois que a gente tem a primeira redução na taxa de juros. Então, isso vai acontecer quando? Né? A gente teve a primeira queda em agosto, 2 de agosto de 2023. Então, isso vai começar a impactar as empresas de forma mais aguda, assim, mais forte, ali por maio. Né? Não está afetando ainda. Embora algumas empresas já estejam melhorando o volume de vendas e a EZTEC não está entre elas. A EZTEC realmente está ficando para trás. Né? Mas, o que a gente tem que observar? Né? Primeiro ponto. A gente está olhando aqui para uma empresa que sempre dá lucro. Distribui ali os seus 23,75% de dividendos. Então não é lá essas coisas, mas ela sempre dá lucro. Por que ela sempre dá lucro? Porque ela trabalha com uma dívida geralmente negativa, ou seja, geralmente ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida para pagar. Agora ela tem 18 milhões de dívida apenas, né? Tem 806 milhões, mas tem 787 em caixa. E por que ela deixou de ter mais dinheiro em caixa do que dívida? Porque ela viu uma oportunidade de comprar mais ações dela mesma. Então ela fez aqui alguns programas de recompra de ações, a gente pode ver durante os anos de 2020 e principalmente 2022, quando os preços das ações estavam muito mastigados. E ela recomprou muitas das suas ações, gastou dinheiro com isso porque ela viu que a melhor oportunidade que ela teria era de recomprar suas próprias ações. Né? E aí o que acontece? Né? Quando você faz isso e você acaba fazendo com que o acionista da empresa seja dono de uma parte maior da empresa. Mas a gente viu lá que o lucro ele é perene. Agora está um pouco menor, a empresa está passando por uma certa dificuldade, né? Mas há lucro. Mais de 100 milhões em 2023 e não tivemos o resultado ainda do quarto trimestre. Mas há lucro. E uma empresa dar lucro não faz sentido ela ter um PVP menor que 1. O que é um PVP menor que 1? É você comparar o preço da ação com quanto vale o patrimônio dela. Hoje a gente tem a seguinte situação. Se somar o preço de todas as ações da EZTEC na bolsa, vale 3,3 bilhões. Quanto que vale o patrimônio dela? 4,6 bilhões. Então você tem uma empresa dando lucro que tem o preço abaixo do patrimônio. Quando que vai fazer sentido uma empresa ter um valor de mercado, um preço de todas as suas ações abaixo do quanto vale o seu patrimônio? Quando ela dá prejuízo, porque é normal que ela vai diminuir o patrimônio, tem que vender patrimônio para conseguir pagar as dívidas. Só que aqui não é esse caso. Então você não precisa nem que a EZTEC melhore. Você pode deixar a EZTEC tendo o mesmo lucro. Você pode ter a EZTEC dando 10 milhões de lucro por ano. Que o que vai acontecer? Esse preço ele tem que voltar para pelo menos o patamar de uma vez. No mínimo, o patamar de uma vez. Tem que valorizar aqui cerca de 50% para voltar a ser um preço minimamente justo. Porque dessa forma, você tem uma empresa dando lucro que vale a mesma coisa, que tem o preço igual ao valor do seu patrimônio. Então a minha tese para a EZTEC é o quê? Uma tese de uma empresa lucrativa, dívida bem baixinha, com um preço ridiculamente baixo. Né?
Por isso, eu tenho ações da Zetec e acredito que vale a pena investir. Isso não é uma recomendação para você, você tem que fazer a análise, tomar sua decisão final, mas eu acredito que vale a pena, mas é óbvio que eu não aposto na Zetec, né? Eu gosto do setor por esse momento de juros baixos. Depois, quando o juros já tiver caído num patamar razoável, a gente vai vender. Não, construtor não é para ter para sempre, tem momento para entrar, momento para sair. É um tipo específico de setor para a gente lidar. A maioria das minhas ações não tem esse comportamento, mas eu invisto também em construtoras com essa visão. E eu tenho as outras ações do mesmo setor, né? Porque isso é normal, você sempre vai ter que diversificar. Você pega um cavalo, pega 2 cavalos, pega 3 cavalos, não aposta tudo num só.